lançamentos. E agora a gente termina com mais um movimento, essa aula de hoje, com o movimento circular e suas aplicações, né, onde a gente pode ver as aplicações desse movimento. Algo interessante, esse é um movimento interessante e eu espero que, né, ao chegar a essa aula de hoje, vocês consigam todos ter uma noção acerca dos movimentos, tá certo? Outra coisa, quando o aluno ele consegue enxergar e ter noção dos movimentos, desde o movimento lá uniforme a chegar aqui no movimento circular, se ele vê semelhanças nesses movimentos, isso é um bom sinal. É um sinal que ele conseguiu compreender. Boa noite, Tayane. É um sinal que ele conseguiu compreender um movimento. Porque você vê, isso aqui é semelhante a isso. Consegui, por exemplo, na aula de lançamentos, eu consegui trazer a questão do movimento uniforme e do movimento variado. Então você entenda, tudo vai ter esse quesito. Ou vai ser um movimento uniforme, ou vai ser um movimento variado. Agora, claro, uma observação, cada um em sua situação, cada um em seu momento. E cada um vai ter uma análise diferenciada para esses tipos de movimento. Já posso adiantar que no movimento circular eu posso ter um movimento uniforme e posso ter um movimento variado. Não é isso? Em um movimento circular. Assim como no movimento retilíneo, também aqui no movimento circular a análise é bem parecida. O que vai mudar? O que vai mudar é isso aqui, ó, que vocês estão vendo aí agora. Acredito que vocês estão vendo, né? O que é que está acontecendo aí nessa imagem? O que a gente tem? Tá diminuindo. Tá girando a funda aí. Tá girando a funda aí, né? Esse movimento, né, que esse menino está fazendo esse giro, ele tem uma velocidade constante ou essa velocidade ele vai variando? No primeiro instante eu vejo que ele vai acelerando. Todo mundo concorda? Essa velocidade ela vai crescendo. Se essa velocidade for aumentando, a gente teria um movimento acelerado ou retardado? Para eu ter noção aqui do conhecimento de vocês. Acelerado, não é? A gente teria um movimento acelerado. Bem, nessa imagem, né, nessa animação, a gente tem um movimento acelerado, porque começa dando a volta aí na funda, só que começa devagar. Você percebe-se que no final, ó, fica bem rápido. Vai só aumentando a velocidade. E nesse movimento, diferente dos demais, a gente tem um círculo. Claro que depende do ponto de vista, ou seja, depende do referencial. Lembre-se, o referencial é tudo. Então, para a gente que está nessa visão, olhando esse movimento por cima, a gente está vendo um círculo. A gente tem um movimento circular. Então, o questionamento que eu faço a vocês é, esse movimento seria um movimento circular, porque está em forma de um círculo. Esse movimento seria um movimento circular uniforme ou seria um movimento circular variado? Pelas aulas que a gente já vem tendo, acredito que já dá para ter uma concepção do que é uniforme e do que é variado. Apesar que a gente pode ter também uniformemente variado. Entendam que eu estou só colocando assim, é um movimento circular só uniforme ou seria um movimento circular uniformemente variado? Né?
Nesse caso, a gente tem um movimento variado, porque ele apresenta aceleração. Se ele apresenta aceleração, ele apresenta uma mudança de velocidade. Nesse caso, a velocidade vai aumentando a cerca que o menino gira a sua funda. Muito bem. Vamos para as informações que são importantíssimas para a gente discutir aqui acerca do movimento circular. Boa noite, Odaí. Vamos aqui para essas grandezas que são importantíssimas para a gente desenvolver nesse movimento circular. Primeiro, o movimento retilíneo, normalmente, por exemplo, quando você está caminhando, você se desloca, não é isso? Tem um deslocamento. E esse deslocamento a gente chama de S, a gente chama de X, depende de quem está analisando, né? Mas aí você saiu de um ponto a outro ponto. Ok? Tudo bem até aqui? Você se deslocou. Já que agora quando eu estou deslocando, fazendo um círculo, essa análise é a mesma? Essa análise seria a mesma? Não. A gente vai analisar aqui agora matematicamente. Quando eu estou me deslocando em forma de círculos, lembre-se, você está fazendo um ângulo em relação a alguém. E quando você se desloca-se em relação a alguém em círculo, você está formando um ângulo. Portanto, a sua distância agora, esse seu deslocamento agora, vai ser medido através de um ângulo, né? O cara se moveu 30 graus, se moveu 90 graus, ou se moveu 60 graus, né? Ele vai se movimentar em relação a um ângulo. Esse ângulo, que será a medida da distância do movimento aqui, a gente dá ele em radiano. Eu já falei sobre isso aqui nas nossas aulas, na nossa aula de trigonometria. A gente dará essa medida em radianos, ok? Que é uma medida também que é dada como graus. O que vai mudar na medida do movimento uniforme retilíneo para o movimento circular? No movimento circular, eu tenho um ângulo. A medida de distância, a gente vai ter um ângulo. Na medida retilínea, eu tenho metros, né? Eu tenho metros. E aí seria uma medida, a gente pode chamar linear. Né? Na medida linear. Como é que eu faço para encontrar a medida linear? A medida linear nesse movimento circular. Né? Esse meu deslocamento linear, mesmo se eu tive um deslocamento, no caso, um deslocamento circular. Vai ser o meu ângulo, que aqui eu estou chamando ele dessa letra grega chamada φ, e aí pode ser θ, pode ser alfa, pode ser a letra grega que você quiser para dar o ângulo, tá bom? Aqui eu vou chamar ela de φ, que é essa letra aqui, ó, que vocês estão vendo. Vocês já tinham visto essa letra grega em algum lugar? Não? Pronto, mas ela é φ. Ômega não seria melhor não, cara, porque essa letra é muito estranha. O quê? Ômega. Pode ser ômega, θ, alfa, pode ser qualquer letra, tá bom? Que letra é essa aí, mestre? Essa daí é φ. Tá certo. Tá bom? Estou tratando ela porque de repente em algum momento pode ser ser trago em outra letra, tá bom? Mas aí a questão é, essa letra está representando um ângulo. Simples, você vai tratar o ângulo da mesma maneira que trabalha com φ, com θ, com alfa, isso não vai mudar não. A letra é só uma representação dessa grandeza que a gente está medindo, tá bom? Tudo bem? Pronto. Ó, que tá até o ângulo aqui formado, nesse caso aqui da imagem tem até um ângulo formado, eu chamei ele de φ.
Tem Rho também, se vocês não conhecem, mas tem Rho. Tem várias letras. No caso, pi é uma letra grega? Hã? Pi? Pi é uma letra grega também. Tá, daí. Ó, e aqui lembra muito a medida da circunferência de um círculo, né? Esses dias eu fiz isso aqui na escola. A gente não tinha fita métrica para medir um círculo, para cobrir com um pano. Eu disse, isso aqui é muito fácil, a gente resolve isso aqui. Só preciso saber o tamanho do diâmetro desse cone. Eu medi uma extremidade à outra, que é o diâmetro do círculo, e multipliquei por π. Já que a circunferência, né, ou seja, essa distância total aqui, ó, de um círculo, essa distância total de um círculo aqui, ela é dada por 2πr, ou seja, 2 vezes π vezes o raio. O raio é a metade aqui, ó. É a metade da distância, na verdade é a distância de um ponto até o centro do círculo. Eu fiz essa medida e encontrei quanto é que dava, né, em centímetros no caso, ou em metros, para cobrir com pano esse círculo, esse cone, né? A gente fez tipo uma mesa de papelão e a gente cobriu com pano. E aí, para saber a quantidade de pano que teria que colocar, eu fiz essa medida, né? A medida da circunferência. Isso aqui é praticamente o que a gente está discutindo, né? Ó. Isso aqui é um exemplo prático de movimento circular uniforme. Eu fiz até um vídeo lá no meu Instagram sobre isso, que é no parque, geralmente no parque de diversões. Não no momento que ele aciona, por exemplo, aqueles cavalinhos e aqueles carrinhos no parque de diversões. Acredito que vocês já viram, né? Com certeza também já brincaram nesses parques de diversões com aqueles brinquedos. Ali a gente nota que há um movimento uniforme, ou seja, uma velocidade constante. Se tem uma velocidade constante, esse movimento ele é considerado uniforme. Como ele se forma um círculo, né, em relação referencial, a gente tem um movimento circular uniforme. E a distância que eu ando, ó, vai ser relacionada a esse círculo. Tá bom? Eu estou aqui, 3π sobre 2, 2π, π, tudo relacionado, no caso, a radiano, né? Lembrando que a medida em radiano vai ser o ângulo de 90 graus, vai ser π sobre 2, o ângulo de 180 é π, o ângulo de 270 é 3π sobre 2, e o ângulo de 360 é 2π. Mas se eu quiser encontrar o ângulo de 45, só fazer uma regra de 3 básica, né? Você faz a regra de 3 básica relacionando essas